A Xiaomi não para de lançar smartphone em 2020. Lançou o Redmi Note 9S, Note 9, Note 9 Pro, Note 9, Redmi 9, é um monte de Redmi e agora nós temos o Redmi 9A. Praticamente o smartphone mais baratinho deles de 2020, que custa abaixo de R$1.000. E nós vamos conferir se a configuração que ele traz aqui é o suficiente para você que está afim de um novo smartphone em 2020. E se você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se você ainda não está inscrito e gostar do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E caso você queira comprar um Redmi 9A, eu vou deixar os links na descrição da loja confiável para você estar comprando com frete muito rápido. A Xiaomi ela tá um pouco doida aí, lançando aparelho atrás de aparelho e todo mundo está ficando meio neurótico aí com a questão de um monte de aparelho para escolher e acaba não escolhendo nenhum. E a Xiaomi lançou agora o Redmi 9A, que conta com o Helio G25, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Mas é um processamento, uma configuração bem modesta. E será que vai valer a pena comprar ele agora em 2020? Esse aparelho aqui ele custa um pouco menos de R$1.000 e no meio da pandemia, que é quando eu estou gravando este vídeo, será que ele vai valer a pena mesmo? Vamos conferir ali na bancada. Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing, primeiras impressões do Redmi 9A. Essa linha de smartphones da Xiaomi, eles trazem um custo-benefício acima do normal, trazendo configurações um pouco mais reduzidas, né, um pouco menos potente, mas trazendo um preço mais convidativo para quem quer um smartphone um pouco mais básico. Caixinha simples, bem básica, Redmi 9A, tem algumas descrições aqui em cima. Aqui nós temos Redmi 9A, a cor que eu peguei é a Granite Grey, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, tá? De restante apenas isso. Vamos dar uma olhadinha que tem dentro da caixa sem muitas delongas, né? Vamos tirar aqui. De primeiro momento a gente já tem o aparelho, tá? Vamos deixar ele de lado aqui. Dentro da caixa nós temos o ejetor de SIM, temos e os manuais, tá? Ele não vem com capinha, como acontece na linha Redmi Note e o Redmi 9 também, não veio capinha nesse, tá? Nós temos um cabinho aqui na parte de baixo, apenas um cabinho micro USB padrão e temos um carregador de 10 watts. Deixa eu focar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Carregadorzinho de 10 watts padrão, tá? É um carregador ok, tá? Eu achei que poderia ter vindo com pelo menos de 18 por conta do tamanho da bateria. Mas tudo bem, vamos relevar esse probleminha aí, tá? Primeiramente, dando uma olhadinha no aparelho, eu peguei a cor cinza, né? É um cinza escuro que puxa bem para o preto. Aqui nós temos um aparelho com um design semelhante à linha Redmi 8A, mas que puxa um pouquinho uma diferença aqui nessa listra, ó. Vamos tirar primeiramente este adesivinho aqui. Belezinha, tiramos ele, vamos deixar de lado aqui. E vamos ver primeiramente a traseira antes de eu tirar ali na frente, né? A parte de trás aqui nós temos uma diferenciação aqui no canto, ó. Ele tem essa linha aqui, seguindo desde a câmera, que é única, tá? Nós temos apenas uma câmera nesse aparelho de 13 megapixels, que vai até aqui embaixo. Ele tem algumas inscrições também aqui, como a homologação dele, só que quase não dá pra ver, ó. Se eu colocar aí na câmera pra vocês é difícil de ver. Dá pra ver mais a olho nu, mas o Redmi aqui embaixo nós conseguimos ler tranquilamente. Em volta do aparelho nós vamos ver já já, mas aqui na frente tem algumas informações legais, como tamanho da tela, 6.5 polegadas, né? 3D Unibody, que é esses cantinhos arredondados aqui, com o Note Gota. Temos 5.000 mAh de bateria, MediaTek G25, que é um processador octa-core com 2 GHz, é um processador bem interessante, 13 megapixels na câmera traseira e 5 megapixels na sua câmera frontal. Sem mais delongas, vamos tirar o plástico, tá? Eu vou deixar ele ligando aqui para a gente já verificar o restante das coisas. Eu já deixei ele configurado, tá? Porque eu fiz um unboxing raiz lá no Instagram. Se você ainda não me segue, você pode me seguir lá para estar vendo, né? O unboxing primeiro que todo mundo, para conferir como que tá o design do aparelho. Vamos dar uma olhadinha na gaveta de chip aqui, que eu nem vi como é. Vamos dar uma olhadinha, ó, gavetinha tripla, hein? Então aqui você consegue colocar 2 chips e um cartão de memória tranquilamente. E mais interessante, eu vou mostrar já já sobre o aparelho, tá? Temos a entrada 3.5 mm na parte superior. Na lateral nós temos o botão de volume e o botão Power logo embaixo. Deixa eu focar aqui para vocês darem uma olhada.
Não dá para ver muito bem, porque ele é todo preto, né? Aí, ó, o botão de volume e o botão power embaixo. Na parte de baixo nós temos microfone, entrada para carregamento e o alto-falante, tá bom? De restante é apenas isso. Vamos colocar de volta aqui a gavetinha e eu acho que ele já ligou. Ó, já ligou e tem uma coisa bem interessante para eu te mostrar aqui, ó. Ele já vem de fábrica com a MIUI 12. Então é bem bacana aqui. Nós temos a última atualização. Nem meus outros smartphones, como o Redmi Note 9, que eu uso como smartphone pessoal, nem o Note 9, nem o Redmi 9 e eu acho que nem o 9 Pro recebeu ainda a MIUI 12. E esse daqui já vem de fábrica com a MIUI 12. De primeiro momento, a tela dele. Vamos falar um pouquinho dela, eu vou desbloquear ele aqui. Desbloqueando ele, nós temos uma tela bem escura aqui. Ele deu uma enroscadinha aqui, ó, ao vivaço. Padrão, acabei de ligar o aparelho. Mas, de primeiro momento, tela. Nós temos uma tela ok, temos poucas bordas, né? Não é muita, levando em consideração o preço do aparelho, são poucas bordas. Nós temos aqui um bom acabamento na tela, tanto na lateral, eu gostei do acabamento. Dentro do preço esperado, é um acabamento bem bacana. Aqui nós temos a MIUI 12, já tem até atualização, apareceu ali pra gente. O brilho da tela, eu senti que o brilho ele é bem parecido com o Redmi 9, eu só senti que ele vem com uma tela mais amarelada, tá? Na hora que eu liguei ele, eu senti que a tela estava bem amarelada e eu tava com o Redmi Note 9 aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês. Chegou a grudar tudo aqui, deixa eu tirar aqui de lado. Eu senti que a tela estava bem amarelada, ele não estava dessa forma ainda não, tá? É que eu configurei, mexi nas configurações e alterei algo que pode ser feito, tá? Você só entrar aqui em tela, se eu não me engano, ó. Aqui na tela nós temos esquema de cores, tá? E aqui em esquema de cores tem aqui automático, saturado. Eu só desci um pouquinho aqui, mas o padrão dela é esse daqui, ó. Automático padrão. Ele já é um pouquinho mais amarelado. Se a gente pôr frio ou personalizado, a gente consegue fazer a alteração da forma que a gente quer. Deixar ela um pouco mais amarelada, um pouco mais azulada. Eu gosto um pouquinho mais azulada, que deixa os tons mais frios. E pra mim, meu gosto, eu acho que é mais bonito e etc, tá? De restante, luminosidade da tela eu achei ok, tá? Dentro da faixa do aparelho. Tempo de resposta, ok também. Muito legalzinho. Eu só não gostei da MIUI 12 em alguns pontos que eu vou trazer em outros vídeos falando sobre a MIUI 12. Não sei se é por conta do aparelho, mas tem um delayzinho bem chato aqui, ó. Na hora que eu puxo essa barra, vocês conseguem ver em vídeo aí, ó. Demora pra descer, ó. Bem chatinho. E do outro lado, se eu puxo, ele vem as notificações, né? Pelo menos era pra vir. Aí, veio. Então, assim, nós temos um sistema mais atualizado, mas eu não achei que ele tá tão otimizado ainda, tá? De primeiro momento, o sistema, ele roda bem, roda fluidamente, tá? Não tá travando, só que tem hora que eu sinto uns delayzinho para responder. Mas isso eu acho que com atualizações a Xiaomi consegue resolver isso. Não sei se é por conta do processador. Eu só deixei instalado alguns jogos aqui para mim fazer o teste de jogos rápido para vocês, para não demorar tanto, porque eu tenho certeza que tem muita gente esperando para ver o teste de jogos dele, porque é um processador novo e muitas pessoas estão atrás do Redmi 9A e do Redmi 9, tá? Vamos ver então o sistema aqui rapidinho, ó. A MIUI 12 ela mudou algumas coisinhas, eu vou trazer um vídeo mais específico, mas sobre o telefone aqui a gente já tem uma explicação básica, tá? Temos a MIUI 12 Global, versão de 32 GB, tá? E aqui na parte de baixo não temos mais nada, acredito eu. Todas as especificações, 2 GB de RAM, octa-core e versão da MIUI. Só isso, tá? Vamos agora ver um pouquinho mais sobre as câmeras, tá? Que é o que o pessoal mais curte aí, que é ver a câmera do aparelho. Aqui nós já vimos que o software mudou, ó. Deixa eu pegar o Redmi Note 9 aqui. A gente vai abrir a câmera aqui, dá uma olhadinha, ó. O software de câmera já está diferente. Não é muito, mas mudou. Tem um design um pouco mais minimalista aqui, mais puxado para o iPhone, né? Mas não vou falar nada. Aqui na parte de cima também trocou aqui tá mais negritado, tá? Tanto aqui em cima, tanto nas configurações, ó, os escritos estão todos em negrito. Eu não gostei muito, mas acho que é falta só de costume, beleza? Aqui na câmera, vamos dar uma olhadinha em gravação, quanto que ele faz, para mim já te falar. Conseguimos gravar em até 1080p a 30 frames por segundo, como está mostrando ali em cima, e 720p a 30 frames. Mudou, está diferente as configurações, vocês viram ali em cima. Em configurações não tem muita coisa. Em foto, nós temos algumas diferenciações aqui em cima. Tá mais legalzinho o aplicativo, na minha opinião. Tá legal. Bem bacaninha. Ó, pressionar e segurar o botão disparador ele grava. Então, a câmera aqui ela tem uma função nova. Você segura aqui, ó. Ele começa a gravar 15 segundos, tá vendo ali em cima? Para você postar no Instagram. Você não precisa trocar
para vídeo para você fazer a gravação. Bem bacana isso, né? Aqui nós temos inteligência artificial, temos HDR, tá em automático. Vamos tirar uma fotinha aqui, deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto de algo que tenha relevo, né? Essa lente e esse daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na foto. Vou focar... Onde eu foco aqui, hein? Deixa eu limpar a lente, só para tirar a dúvida se não tá sujo. Eu não encostei, né? Mas é bom tirar, né? Vamos ver aqui. Foquei na lente, tá com o HDR ativo. Foto tirada. Nós temos o modo retrato também. Ele tem uma câmera só na parte de trás, mas nós temos o modo retrato aqui. Ele é somente por software, mas nós vamos testar ele também, tá? Prontinho. Foto tirada. Agora eu vou tirar uma selfie também pra gente testar aqui, né? Deixa eu só ver se tá desativado o efeito de embelezamento, tá sim. E o HDR já estava ativo, tá? Deixa eu só confirmar se ele tem o modo retrato na frontal. Tem também por software o modo retrato. Vamos tirar mais uma aqui. Fotos tiradas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá demorando para abrir a foto. Abriu. Olha, eu já olhei ali a modo retrato frontal e eu gostei. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão da foto. Vou chegar aqui do lado aqui para mim colocar a foto aqui do ladinho para vocês aparecendo aí. Tá dando um pouquinho de reflexo aqui, mas eu vou tentar tirar ele aí, ó, prontinho. Aqui nós temos uma foto. Olha, ok, eu não gostei muito, vou ser sincero para vocês. É uma foto, assim, eu tô com bastante iluminação aqui e nós não temos uma qualidade muito boa, tá? Tudo bem que a linha Redmi 9, o A, é a linha mais básica, né? Não dá para pedir muito, mas eu não gostei tanto porque ele puxou muito a cor amarelada. Se você der uma olhadinha em volta, até aqui no Canon escrito aqui, tá muito amarelado. Eu não gostei tanto. Já no modo de recorte, ó, se você der uma olhada, o modo que eu fiz o recorte tá muito melhor a câmera. Ó, dá uma olhada aí para vocês terem uma noção. Provavelmente isso é algum erro de software, tá? O foco, eu foquei no mesmo lugar nos dois, tá? Dá uma olhadinha no Canon aqui, do modo recortado, tá muito nítido. Se a gente voltar para outra foto aqui, ó, ele tá muito embaçado e o foco ele tá perdido aqui praticamente, né? Eu acho que ele tentou focar, não conseguiu. Eu vou tirar outra aqui pra gente confirmar mesmo se não é algum problema de foco aqui que deu na hora, tá? Porque tá um pouco estranho. Vou deixar o foco automático, não vou mexer. Tirei outra, hein? Vamos lá, pra gente não ser chato com o aparelho, ó. Ah, melhorou, tá? Teve uma melhora aqui já na questão da lente, tirou uma foto melhor. Melhorou também a questão de cor, ó. Se a gente dar uma olhadinha na foto, vou colocar uma do lado da outra aí para vocês compararem. Tá melhor. Então, assim, levando em consideração a foto que eu retirei aqui, tá boa a qualidade, bem boa. É 13 megapixels, não dá para dar muito zoom, mas tá uma qualidade decente aqui pro aparelho, principalmente durante o dia, tá? À noite eu acredito que a câmera deve dar uma pecada legal. Câmera frontal. Olha, tá bem legal, com iluminação, claro. Tá? Eu tirei uma outra foto sem iluminação, eu vou mostrar pra vocês. Mas com iluminação, dá uma olhada, ó. Consigo ver meus fios de cabelo tranquilamente. No modo de recorte, ele recortou muito bem, perdeu um pouquinho aqui nos fios, mas é ok por não ter uma lente, né, para ajudar. E por ser software, né? Mas o software ele trabalhou bem, ele se perdeu um pouquinho aqui na camisa e eu acho que só. Por nós termos um processador bem básico aqui, vamos dizer assim, eu achei que tá bem decente. Vamos dar uma olhadinha nessa foto aqui, ó. Essa foto eu tirei depois que eu fiz um unboxing lá no Instagram pra gente testar. Aqui eu tô sem luz, só tô com a luz da sala do teto. E aqui a gente já vê que perde um pouco de qualidade, ó. Você pode ver que ficou bem embaçada a foto. Eu tô colocando aí na tela pra vocês verem, com certeza. Mas a gente já começa a ver bastante granulado, tá? Então, resumidamente, as câmeras dele é uma câmera ok durante o dia, mas durante a noite você vai sofrer um pouquinho com essas câmeras, tá? Tudo bem ele gravar 1080p a 30 frames, achei ok por conta do preço e do processador, tá? Eu achei que poderia pelo menos ter 1080 a 60, tá? Hoje em dia, praticamente é o padrão que o pessoal traz. E eu vou trazer também um overview da MIUI 12, tá? Só quero saber se vocês querem que eu traga, tá? Porque eu não vou trazer se ninguém quiser, óbvio, né? Mas, pelo que eu vi aqui, ela tá um pouquinho capada, o papel de parede ele não tá aquele que se mexe, né? Ó, se eu bloquear ele aqui, ele não funciona, não dá aquele tchan. E uma coisa legal, tá? Legal não, né? Uma coisa que eu esqueci de te falar. Ele não tem sensor de digitais, né? Você deve ter percebido, eu nem falei nada. Mas tem o desbloqueio facial que supre esse problema aí de não ter o desbloqueio por digital. Claro que não é tão seguro o bloqueio por facial, mas é um desbloqueio rápido e quem compra um celular um pouco mais básico
não liga para isso, tá? É um desbloqueio legal, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo o rostinho aqui, ó? Não tá mirando para mim, mirou. Olha lá, já desbloqueou, só que aí eu tenho que arrastar. Tem como mudar isso daqui, eu vou trazendo as dicas para esse aparelho, como você pode fazer essa alteração, tá? Porque o maior desbloqueio mais rápido dele é esse daqui. Caso você não queira fazer esse desbloqueio, você pode deixar por senha, por PIN ou coisas do tipo, mas sensor de digitais nós não temos. Eu gostei do aparelho, é um aparelho baratinho, tem um tamanho bem legal em comparação à linha anterior, não tem mais aquelas bordas gigantes que tinha também, eu não gostava muito, mas é um aparelho que, assim, dentro do esperado, pelo preço, tá bem legal. Eu paguei nele R$ 960, se eu não me engano, tá? Eu comprei diretamente aqui no Brasil, na Amazon Brasil. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Eu não tô achando mais por esse preço, mas deve estar na mesma faixa de preço. Caso você queira estar adquirindo, o link tá aqui embaixo, tá? Eu só vou trocar o papel de parede aqui pra gente ver a luminosidade antes de eu finalizar o vídeo, tá? Porque vem alguns papéis de parede já prontos aqui, ó. Meus live wallpapers, ó, não tem nenhum. Efeitos da tela inicial não tem nenhum também. Depois eu vou ver isso daqui, como que eu posso fazer uma alteração aqui para funcionar. Vamos colocar um colorido aqui. Não tem muitos coloridos, né? Mas eu acho que o mais coloridinho vai ser esse aqui, ó. Toque para pré-visualizar. Aí. Já dá para ter uma noção como que a tela é. Eu gostei da fidelidade de cores da tela. É uma tela legal, tá? E um adendo, tá? A linha Redmi 9, Redmi Note 9, já vinha com película. Esse não tá vindo com película, tá? Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, ele não tem película. Então, caso você compre ele, é legal você ir atrás de capinha e película, porque não vem nenhum dos dois, belezinha? E, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, se você gostou do conteúdo, beleza? E caso você queira comprar o Redmi 9A, eu vou deixar o link na descrição. E não se esquece, vai sair mais vídeos sobre ele aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!